Iniciamos agora a gravação. A gente está dando continuidade, né, um curso sobre estudos transversais, que a gente vem discutindo desde o desenho do estudo até aspectos de como organizar banco de dados, organizar questionários, uma noção básica de bioestatística, elaboração de gráficos e tabelas, alguns princípios básicos, que foi a aula passada. E agora a gente vai se debruçar, né, nos outros pontos, né, que são relevantes para a escrita de um artigo científico. Né? Como estava colocando anteriormente, a qualquer momento vocês podem interromper e tirar dúvidas, né, para que a gente torne esse momento mais proveitoso e mais interativo. Então, boa parte dessa apresentação ela está baseada num material da Elsevier, tá? Que é um artigo pequeno que eles têm, que se chama 11 passos para escrever um artigo, né, que vá chamar a atenção do editor. Né? Então, ele aborda alguns elementos que são importantes, né, e que são valorizados na escrita do artigo. E aí, no início, né, desse artigo, né, dessa espécie de tutorial, ele já coloca, né, que antes da gente começar a escrever o artigo, para que a gente tenha certeza que a gente está escrevendo algo relevante, a gente deve fazer algumas perguntas, né? Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer sobre o que a gente tem produzido é: isso é algo novo? Traz alguma novidade? Um outro ponto é: há algo que é um desafio, é um problema, né? Esses resultados que você tem, né, eles vão influenciar outros pesquisadores, vai ter uma significância para a sociedade, vai ter um significado para a sociedade. E o último ponto é saber se a gente forneceu soluções para alguns problemas difíceis. Então, a gente faz essas perguntas para nós mesmos, né? E a partir do momento que a gente tem uma, ou de preferência, várias ou todas essas perguntas sendo respondidas positivamente, a gente já começa a perceber que a gente tem um bom material para escrever um artigo científico. Como atrair o leitor? Tá? É outro ponto essencial. Vejam, a ideia de um artigo científico, né, não é muito diferente de um bom livro, de um bom filme. Né? O que a gente quer? Em geral, a gente quer atrair a atenção das pessoas para que elas se interessem por aquilo que a gente tem a dizer. Né? E alguns pontos são importantes, porque a forma, o conteúdo, a estética, eles são relevantes para a gente atrair esse leitor. O primeiro ponto é a mensagem científica clara. Né? Então, o manuscrito ele tem que estar escrito de uma forma que os pensamentos dos autores cheguem de maneira lógica, para que o leitor chegue às mesmas conclusões que o autor. É como se a gente estivesse escrevendo um roteiro, né, de um filme, de um romance, de um livro, enfim. Tem que ter uma certa coerência. Tá? E a ideia é: estou fazendo isso de uma forma clara, as pessoas vão conseguir entender a história que eu estou querendo contar aqui. Né? Um outro ponto, né, que é importante é que o formato de apresentação, né, ele é importante para transmitir a mensagem com clareza. Então, o meu formato ele tem que estar adequado àquilo que eu quero transmitir. Outro ponto é que se o artigo ele tem que ser atrativo para o leitor, o grande chamariz deste artigo vai ser o título e o resumo. O título tem que ser pequeno, né? A gente vai se debruçar um pouco mais sobre título, sobre resumo, na verdade sobre todos os elementos. Depois a gente vai dissecar isso tudo aqui. Mas o título e o resumo, eles devem estar
claros, concisos, certo? E cativantes. Tem que ser interessantes, precisos, né? Para que a gente possa passar a mensagem que a gente quer para o leitor com poucas palavras, tá? Ele tem que ser chamativo, mas aqui nós não somos igual aquele na ciência, né? Não cabe o sensacionalismo dos folhetins, né? Ou de programas sensacionalistas. A gente tem que ter o que apresentar. Então a gente tem que ter algo que chame a atenção, mas que seja coerente com aquilo que a gente vai apresentar. Tá? Aí, outro elemento que foi utilizado até para construir essa aula, tá? São esses checklists aqui. E eu estou disponibilizando esses checklists aqui para vocês, essa lista está disponível no Equator Network, tá? E aqui, para que servem esses checklists? Esses checklists, eles são utilizados pelas grandes revistas internacionais e nacionais como referências daquilo que precisa estar descrito no artigo. E vejam, cada tipo de estudo tem um checklist, tem um guideline de escrita. Tá? Então, para ensaios clínicos randomizados, os randomized trials, é o consórcio. Para estudos observacionais, é o STROBE. No nosso caso, né, que a gente está discutindo aqui um estudo transversal, a gente vai usar o STROBE. Para as revisões sistemáticas, o PRISMA, e assim vai. Tá? Protocolos, AGREE, esses são os principais. Né? Na prática, os principais são o STROBE, consórcio, PRISMA e o AGREE, tá? Dependendo de que área você vai estudar. Também tem de pesquisa qualitativa, tem de estudos pré-clínicos com animais. Então a gente observa que tem uma pluralidade muito grande de checklists que nos ajudam a perceber se a gente está conseguindo, no artigo, descrever tudo que precisa ser descrito e que vai ser valorizado pelo editor da revista e por quem vai ler este artigo. E aí, nossa aula vai se basear exatamente, né, por esse artigo que fala sobre os 11 passos para estruturar um artigo científico e também pelo STROBE, que é o checklist dos estudos transversais. Tá? Então, nós temos, né, esses 11 passos. E eu queria até chamar a atenção para vocês que pela primeira vez que eu vi isso aqui, me gerou um certo estranhamento, mas rapidamente eu percebi qual era a lógica, né, de pensar a escrita do artigo, estruturar a escrita do artigo desta forma. Então, quando a gente está escrevendo o artigo, né, eu queria pontuar aqui, a gente já falou um pouco sobre isso na aula passada, a gente, na verdade, a gente já fez uma pesquisa e agora eu quero mostrar principalmente o resultado da minha pesquisa. Então, como vocês vão ver a seguir, a coisa que tem mais destaque, que tem mais relevância dentro de um estudo, de um artigo que a gente vai publicar, na verdade, é o resultado. E o resultado, né, um bom resultado, tem que estar sintetizado em boas figuras, em boas tabelas, ou pode estar. Estou falando muito aqui de desenhos quantitativos, mas independente, se a gente está pensando em qualitativo, eu tenho que destacar meus resultados, tá? E eu tenho que pensar como que eu vou sintetizar esses resultados. Figuras e tabelas são bastante interessantes para fazer esse tipo de síntese, como a gente viu na semana passada. Depois, né, que eu penso as figuras, né, eu vou pensar nos métodos e vou escrever os resultados, tá? Vou descrever o que eu fiz para chegar nos resultados. Então veja que tudo gira em torno do resultado. Eu vou fazer a síntese do resultado nas figuras e nas tabelas. Eu vou escrever os resultados. Aqui essa ordem do 2 para o 3 eu acho que é uma coisa que não tem uma ordem definitiva. Mas é importante você ter os resultados. Depois você vai pegar e se debruçar como você chegou nesses resultados,
Porque numa pesquisa, muitas vezes a gente faz vários métodos, mas no artigo a gente vai ter que descrever aquilo que a gente fez para chegar neste resultado especificamente, que eu estou discutindo aqui no meu artigo. Depois, né, eu vou passar para o passo 4, que é discutir, tá? Fazer uma conclusão, e só então é que eu vou fazer a introdução. Porque a introdução é só trazer o leitor da porta da casa para a sala. É como se fosse um corredor. Então, o título, né, o resumo, eles é a fachada da minha casa, o que vai chamar a atenção para as pessoas entrarem na minha casa. Aí elas abrem a porta, a introdução, o corredor que vai levar na sala, tá? Então, na introdução, o ideal é que eu conduza as pessoas para entender por que eu fiz o estudo. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é basicamente, usando uma metáfora, uma figura de linguagem, é por aí. Você vai levar o leitor a entender a importância do que você fez, por que você fez, por que você começou a pensar aqueles métodos, certo? Trazer o estado da arte para as pessoas, para que quando elas forem olhar seu resultado, elas entenderem do que você está falando, tá? Então ela é isso que leva, né, o autor, o leitor para os resultados. Mas veja, eu vou pensar na minha introdução como algo só que leve para o resultado. Eu já sei qual é o meu resultado, né? Depois, a escrita do resumo, que é um passo final. Depois, o título. Depois, as palavras-chave, agradecimentos e referências. Então, a sugestão, né, desse editor, né, dessa importante plataforma de artigos científicos que é o Elsevier, é seguir essa ordem, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses outros elementos. Não sei se tem alguma pergunta. Eu vi um barulhinho ali de algum comentário, mas como eu não estou vendo comentários, não. Se tiver alguma coisa, podem perguntar, tá? Podem me interromper. Posso seguir? Pode. Rafaela pergunta, professor, o que é o estado da arte? O estado da arte, Rafaela, é aquilo que se sabe. O que melhor se sabe até agora. Então, quando a gente fala assim, aquilo é o estado da arte, assim, o que se sabe sobre aquele tema? O que é que tem de mais novo por enquanto, né? Porque, veja, a gente está falando aqui de um artigo científico relevante, né? Então, a gente vai dizer o que se tem até agora para que o leitor comece a valorizar, inclusive, aquilo que eu descobri que é de novo. O novo não precisa ser a descoberta da cura da doença mais grave do mundo. Mas, na ciência, assim, a gente tem que avançar um pouco. E, às vezes, é de avanços, pequenos e pequenos avanços, que a gente chega aos grandes movimentos, tá? Então, vejo que a sequência é um pouco diferente. Quando eu escrevia artigo científico, às vezes eu gastava tempo com a introdução, passava um tempão escrevendo a introdução, depois você olha que o que você fala na introdução às vezes não precisava, e a introdução é o lugar, depois vocês vão ver isso, que é o menos importante do trabalho. Se eu puder cortar de algum lugar, eu vou cortar da introdução, tá? Então, vamos seguindo. Então, já tínhamos falado sobre isso, né? Primeiro ponto ali, eu não vou me delongar, mas só retomar ou revisar o que a gente já discutiu na aula passada, que é a elaboração de tabelas e figuras é essencial, né? Especialmente em artigos quantitativos. Por quê? Porque quando eu estou pensando na elaboração da tabela e da figura, eu estou exatamente pensando aquilo que é o mais importante do meu artigo. E eu estou fazendo isso de uma forma que possa captar o leitor. Então, muitas vezes, a gente começa a ler o título, a gente começa a olhar o abstract, depois a gente olha as tabelas e as figuras, se interessar, aí eu vou ler o resto do artigo. Então, muitas vezes a gente faz isso. Então, a tabela e a figura tem esse potencial de chamar a atenção, mas
digo no meu processo de criação de artigos, de elaboração de artigos. Pensar a tabela e pensar as figuras me ajudam a pensar, e às vezes eu refaço algumas coisas na metodologia, ou faço uma nova análise, porque na hora que eu estou elaborando a tabela, que eu estou organizando o resultado, eu percebo que tem algum outro resultado que seria interessante mostrar para o leitor. Tá? Então, a elaboração das tabelas, para mim, ajuda, inclusive, a gente a refletir se o que eu tenho para mostrar para o leitor chama atenção, se aquilo tem a consistência suficiente e se todos os elementos ali que tem na tabela e nas figuras vão me ajudar a contar uma boa história. Tá? Então, por isso que ele destacou ali, esse editor, que a elaboração de tabelas é o primeiro passo. Tá? São os resultados, os primeiros passos, mas ele dá um destaque na elaboração de tabelas e figuras, porque realmente é como se as tabelas e as figuras, elas não são todos os resultados, mas elas sintetizam, na maioria das vezes, o que vai se destacar dos resultados. Então, para elaborar a tabela e a figura, eu tenho que saber o que é aquele destaque. E esse processo de reflexão é muito legal. Métodos, tá? Aqui eu terei bastante coisa do Strobel, né? Então, quando eu for escrever o método, por quê? Porque o método é uma parte importantíssima do estudo e é uma parte onde em que o editor, né, da revista, que é a primeira pessoa que a gente vai ter que cativar, né, para publicar o artigo, é o editor da revista. A gente manda um artigo, submete o artigo, um editor da revista olha. Se ele achar que o título, o resumo não é interessante, ele nem bota para as pessoas avaliarem. Se ele olha que o método está bem descrito, e aí ele começa a ver, olha, esse estudo tem consistência, esse estudo está bem feito, esse estudo é de alguém que sabe o que está fazendo. Então a gente olha isso muito nos métodos. O que a gente tem que ter nos métodos, né? Então, no início da descrição do método, a gente já coloca o tipo de estudo. Às vezes eu coloco o nome, é um ensaio clínico, né, randomizado, lá. Às vezes a gente descreve o que é, porque às vezes, inclusive, os tipos são um pouco mistos, mas eu tenho que dizer claramente que tipo de estudo é. Às vezes não necessariamente com um nome específico, mas pelo menos descrever algumas características desse tipo de estudo. Se eu não conseguir definir ele claramente como um tipo de estudo, como às vezes eu digo ensaio clínico, eu vou tentar pelo menos descrever o tipo de estudo. O outro ponto importante é o ambiente. Então, o que é o ambiente? O que é o background ali, né? O contexto? A gente vai falar nos métodos, né? O que eu fiz, aonde eu fiz, na verdade, quando começou minha pesquisa, quando foi que eu comecei a chamar as pessoas para participar da minha pesquisa, certo? Como é que foi a coleta de dados, de onde eu tiro os dados, enfim. Então, isso é uma contextualização geral. Você vai falar sobre o instrumento de coleta que você utilizou, se você usou dados secundários, vai falar um pouco sobre esses bancos de dados onde você retirou os dados secundários, enfim. O ambiente tem que estar descrito. Então, a gente tem que definir datas, locais, né? Então, eu estudo na Paraíba, então eu vou lá colocar aqui na Paraíba, em pessoas internadas, tá? É na Paraíba de pessoas que tiveram internação. Então, esse ambiente eu tenho que descrever. Outro ponto é definir quem são os participantes. O leitor tem que saber por que você escolheu avaliar aquelas pessoas e não outras. Tá? Então, eu vou dizer claramente por que eu escolhi essa e não escolhi a outra pessoa. Então, vou ter critérios de elegibilidade, ou seja, quem que está para dentro do trabalho e quem vai ser excluído. Então, os participantes eu tenho que dar os critérios de elegibilidade e de exclusão. Os fontes, os métodos de seleção de participantes. Então, o nosso estudo transversal, a gente está dizendo, olha, a gente vai avaliar pessoas egressas de internações no hospital, né, o ambiente aonde? No estado da Paraíba,
no ano de 2021 e 2022, tá? A gente excluiu crianças, a gente excluiu pessoas que faleceram na internação, obviamente, né? A gente vai excluir também pessoas que não vão poder responder a minha entrevista, porque eu preciso de pessoas que tenham capacidade de resposta, e isso tudo tem que estar na minha descrição. As variáveis, né? A gente tem que definir o que a gente olhou. Então, quando eu digo, olha, eu quero avaliar, nós vamos avaliar COVID, pessoas que tiveram COVID, mas quem é uma pessoa que teve COVID? Foram pessoas que só teve síndrome gripal, tem que ter o exame confirmando, o critério é só pela história clínica, né? Tem que ter radiografia, não tem que ter radiografia, eu vou olhar para o sexo, eu vou olhar para a idade, eu vou olhar, enfim, indicadores socioeconômicos, né? Então, tudo isso eu tenho que deixar muito claro nas minhas variáveis, né? Se eu estou estudando aqui, quando ele fala que de critérios de diagnóstico se aplicável, foi exatamente isso que eu falei da COVID, né? Mas pode ser, por exemplo, se eu estiver estudando pneumonia, que é uma doença bacteriana, né? Eu posso dizer que uma pessoa com pneumonia serão aquelas que têm um hemograma, leucocitose e um raio-x com condensação. Só vai dizer que é pneumonia bacteriana se tiver isso, tá? Então, isso tem que estar descrito. Fonte de dados, tá? Também. E aí vai depender se você está buscando os dados primariamente, está fazendo um questionário, está usando banco de dados secundários. Então, descreve-se isso também. Vieses, né? O que você fez para evitar os vieses? Então, é bom que a gente tenha essa descrição logo no método. O tamanho do estudo. Então, por que você investigou 300 pessoas e não 400? Então, você vai dizer, ou por que você não tem uma amostra, você está avaliando todo mundo? Então, você vai só informar que está avaliando todo mundo se você não tiver amostra. Mas se você tiver amostra, você vai ter que mostrar por que você selecionou aquela amostra e quantas pessoas, por que você definiu o tamanho do estudo em uma amostra de 200 pessoas e não de 400, tá? Outro ponto nos métodos, se eu tenho algumas variáveis quantitativas, né, e se houve algum tratamento, eu também vou descrever. Então, eu posso dizer que avaliei óbitos por COVID, e aí eu vou falar que esses óbitos a gente avaliou, fez uma taxa de incidência, e os dados foram calculados usando a população do município tal, número de óbitos dividido pelo número da população, por 100 mil habitantes. Então, eu vou descrever como é que foi feito isso, agrupamentos, por que eu escolhi, né? Então, eu vou também, muitas vezes, definir ali, a gente escolheu separar a faixa etária em pessoas acima de 60 anos e abaixo de 60 anos. Então, eu vou explicar tudo isso na minha metodologia e depois eu vou escrever os métodos estatísticos, certo? Então, vou descrever aqueles que eu vou utilizar, todos, para fazer as análises. Vou falar também sobre como eu controlei os confundimentos, principalmente. Então, eu vou fazer uma análise e depois eu vou fazer uma regressão, né? Que em geral, a gente usa as regressões para controlar confundimentos. Vou descrever se tem análise de subgrupos, né? E interações. O que é subgrupo? Eu posso olhar a população como um todo, mas eu posso olhar fazer a mesma análise para ver eu posso olhar se a morte, se cigarro, né, causou infarto na população geral. Isso é uma análise. Eu posso dividir isso em um subgrupo, em pacientes idosos versus pacientes novos, em homens versus mulheres, né? Então, essa descrição a gente vai fazer. Outro ponto também importante é orientar se houve perda de dados, tá? E o que a gente fez com dados perdidos, né? Às vezes a gente está trabalhando com um banco de dados que a informação não tem. Vamos dizer que eu estou trabalhando com
um banco de dados que tem 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 10 não tem a informação de uma variável. Então é uma perda. Eu vou ter que explicar o que eu vou fazer com essa perda. Eu excluí essas pessoas da análise, eu transformei este valor, substituí pela média do que a gente encontrou. Então são várias formas de trabalhar com dados faltosos, né? E aí você vai definir como você vai lidar e vai justificar por que você fez, né, esse tipo de tomada de decisão, né? Decidi jogar fora. Por quê? Decidi jogar fora dados que estavam incompletos. Não, decidi substituir pela média, né? Comparei, por exemplo, o peso. Aí estava faltando o peso lá das pessoas. Eu tenho um peso de 100 pessoas, está faltando de 5. Aí eu pego o peso e transformo, e pego, em vez de deixar vazio a casela ali, eu vou dizer que ele tem a média. Então é uma forma de fazê-lo, tá? Só que, claro, essa forma tem também problemas, pode estar causando problemas para a sua análise. Então você vai definir o que vai fazer e vai justificar. O leitor tem que saber por que você decidiu, o que você fez quando estava faltando dado e por que você tomou essa decisão. É muito importante na metodologia deixar o leitor com clareza do que foi feito, para que ele tenha capacidade de analisar o seu resultado da melhor forma possível. Essa parte aqui é a mais chata, assim, mais chata da aula, tem muitos detalhezinhos, mas em artigos quantitativos, a metodologia ela tem que ter uma descrição bem feita, tá? Vamos passar agora para os resultados, né? O resultado é uma parte, né, do artigo, onde a gente vai destacar aquilo que a gente encontrou. Então veja, se eu preciso, se a ciência quer e valoriza originalidade, inovação, o resultado, como a gente já falou antes, é o ponto mais alto do meu trabalho, tá? E é nos resultados onde a gente vai responder, onde a gente vai apontar aquilo que a gente encontrou, certo? Então eu vou destacar, né? Então um dos pontos importantes na elaboração dos resultados é que eu não preciso às vezes colocar tudo que eu vi na minha pesquisa, certo? É como se a gente estivesse garimpando, tá? Ou lapidando alguma coisa, ou talhando uma madeira, enfim, uma rocha. Você faz aquele artefato, o resultado é esse artefato. Você não, né? Você começou com um bloco de madeira, de pedra lá. Michelangelo começou lá a esculpir Davi numa pedra de mármore, tá? E aí, Davi é o resultado do artigo de Michelangelo, é o que a gente quer ver. Ele não precisa trazer as pedras, todas as outras que quebrou no meio, o pó, o resto de pedra que ficou na hora que ele estava talhando, certo? E a pesquisa é isso, é pegar algo que é muito maior, né, que já é um recorte da realidade, mas eu pego esse bloco de pedra e vou lá talhando, tirando pedaços dele, recortando, organizando, para tentar construir ali um novo conhecimento e, para além disso, como a gente já falou anteriormente, para fazer com que o leitor entenda isso e consiga observar, né, naquilo que está escrito algo novo, algo que vai chamar a atenção, algo que vai fazer ele refletir, tá? Então, é importante, né, seguindo essa lógica, que o resultado ele traga uma ordem lógica, que conte uma história clara e fácil de entender. Não necessariamente eu preciso fazer as coisas como eu fiz durante a pesquisa, tá? Eu posso contar a história, porque na pesquisa muitas vezes a gente vai e volta. Às vezes eu faço uma análise, como já tinha dito aqui para vocês, já nessa aula, que quando eu estou fazendo a tabela, eu vejo, rapaz, se eu fizer uma análise aqui, se eu separar esses dados aqui em 2 grupos, 3 grupos, eu acho que isso pode me ajudar a contar a história. Eu vou fazer agora. Então,
Muitas vezes eu achava que o trabalho já estava pronto, mas aí eu percebo na elaboração da história do meu artigo, do meu conto, que está faltando um personagem. Aí eu vou lá e volto para construir o personagem. Só que na hora de escrever, a tabela vai com o que eu construí antes, com o pedaço que eu construí agora, e assim vai. Tá? Outro ponto que é óbvio, né, mas que às vezes a gente faz, no resultado não tem discussão. No resultado você não está se comparando com ninguém. No resultado não tem referência. Você não vai falar dos outros no trabalho, no seu resultado. Você vai discutir com a literatura, você vai discutir os seus resultados à luz da literatura na discussão. Então, nos resultados, a gente não tem referência e a gente tem que dar ênfase, o holofote tem que estar em cima dos resultados. Tá? Então, nos resultados aqui ele fala algumas dicas, nos testes estatísticos, tem que estar tudo direitinho, colocar os números, né? Em geral, as revistas, né, vão ter um padrãozinho ali, mas 2 dígitos, em geral, já está de bom tamanho. Quando é média, é importante a gente colocar o desvio, né? Quando é mediana, a gente colocar o intervalo interquartílico, né? Enfim, a parte dos resultados, a parte estatística dos resultados também tem que estar bem elaborada. Então, como os resultados fazem parte também do algo relevante que a gente tem, eu trouxe aqui também os elementos do Strobe. Né? Então, o que a gente vai fazer nos resultados? Relatar o número de indivíduos em cada etapa do estudo, né? Às vezes até a gente fazer um fluxogramazinho. Então, no nosso artigo, né? Na nossa pesquisa, foram internados na Paraíba, no período de tanto a tanto, 15 mil pessoas. Mas das 15 mil, 3 mil morreram. E dessas tantas eram as crianças. E dessas tantas, e assim vai. Então, eu tenho que relatar o número dos elegíveis, dos examinados, e às vezes a gente faz isso até numa figurazinha, tá? Tinha tantos, perdeu tantos por isso, tantos por aquilo, e assim vai. Dá razão para cada participação em etapa, e por isso que ele coloca aqui, considere o fluxo, o uso de um diagrama. Inclusive, nem precisa estar no próprio artigo, pode estar no material suplementar, porque se o leitor quiser saber por que você tirou ou não pessoas e por que as pessoas saíram, ele vai lá no material suplementar, né? E observa, algumas revistas têm um material suplementar, além daquilo que você coloca nas tabelas, ele deixa você colocar algumas outras coisas, em geral nessas versões digitais, né? Dos resultados, fazer descrições, né? Trazer uma tabela que explica, que descreve, né? E aí você vai colocar os resultados, os eventos, algumas medidas sumárias. Então vai dizer, a média do peso das pessoas era tanto, a média de idade era tanto, tá? E os resultados principais, né, onde a gente vai trazer ali, nos estudos quantitativos, as medidas de associação, falar sobre como foram os resultados brutos, quando a gente analisou, e resultados ajustados. O que vem a ser isso, né? Às vezes a gente olha uma coisa e quando eu olho o dado bruto em si, tá? Parece que o resultado é 1. Vou dar um exemplo claro. Quando a gente fez uma análise aqui sobre tomar 2 doses da vacina ou não tomar vacina e a morte em pessoas internadas, apareceu que quem tomou as 2 doses de vacina morreu mais do que quem não tomou vacina nenhuma. Então, isso é uma análise bruta. Então, a gente fez essas análises não ajustadas. Vocês acham que tem lógica isso que eu estou falando? Que pessoas que tomaram 2 doses da vacina morreram mais do que quem não tomou nenhuma dose da vacina, que estava internado? Tomou 2 doses da vacina e internou. Não tem lógica. Não tem plausibilidade biológica. Certo. Mas isso é análise bruta.
E aí, quando a gente olha os dados e faz controle de ajustes, faz as regressões, o que a gente percebe? Na verdade, quando a gente faz a tabela descritiva, dava para perceber. Quem tomou 2 doses, à época, eram os idosos com fator de risco. Então, eu estava comparando idosos com fator de risco com jovens sem vacina. Certo? Então, eu tinha que fazer ajustes na análise, né? Que são essas análises ajustadas. Então, a gente colocou um peso para a idade, né? Na verdade, faz uma análise estatística por regressão para avaliar o que a idade interfere, o que ter fator de risco interfere, se ter doença do coração, do pulmão interfere, certo? E aí eu tenho outro resultado, e o resultado foi diferente. Então, no primeiro momento, parecia que fazia mal a vacina, depois, quando a gente faz o ajuste, a gente vê que protege as pessoas, mesmo quem internou vacinado, né? Mesmo quem teve forma grave, a vacina protegeu. Morreu menos do que quem não tinha tomado a vacina, tá? E é importante que o leitor entenda isso, veja isso, veja, por isso que ele coloca ali, ó, das estimativas não ajustadas e da ajustada, de preferência, inclusive, na mesma tabela. Ele vai olhar assim, olha, sem fazer controle, só olhando um versus o outro, dá assim, mas quando eu olho tudo junto, deu diferente. Ah, tem sentido? Tem, porque lá na tabela lá de cima, e lá na introdução o pessoal falou que eram fatores de risco para a morte por Covid, idade e fatores, comorbidades, fatores de risco. Então tem sentido mesmo, por isso que ele ajustou, não foi? Foi por isso que ele fez assim. E realmente está dando diferença. Então veja que eu vou organizando os resultados e quem vai lendo vai entendendo por que eu cheguei naquele resultado. É uma historinha que eu estou contando, tá? E a boa história tem chance de ser lida, mais lida do que aquela história ruim, né? Passando para a discussão. A gente vai aqui responder o que os nossos resultados significam. E aí tem aqui, que é uma seção mais importante do artigo, né? Porque ela aqui na discussão é que eu vou confrontar o que eu encontrei com o que já se tinha antes. Então, o resultado é muito importante porque é dele que eu parto. A introdução é aquilo que vai me levar para o resultado. O método é como eu cheguei no resultado. Então, ele é como se fosse o meu centro, né? Se eu fosse fazer um PowerPoint, estava resultado no centro, introdução, método e discussão. Porque a discussão vai ser assim, em cima do meu resultado e as minhas conclusões também. Tá? Fazer um PowerPoint organizado, certo? De verdade. Aí o que eu vou fazer? Eu vou organizar por aqui e a discussão é o quê? Né? Meu resultado trouxe o que se esperava na literatura. Ah, beleza, ele corrobora a literatura. Eu vou comparando com outros e tal. Meu resultado, na verdade, ele é diferente do que estava ali. Ele traz alguma coisa nova. E aí eu vou mostrar o que tem diferença. Tá? Inclusive ali pode ser a sua o grande achado, vamos dizer assim, o mais importante do seu resultado é exatamente aquilo que está diferente dos outros, certo? E aí, claro, você deve convencer o leitor que está correto ou é melhor do que o que se tinha antes. E é esse ponto que ele traz aqui. Nunca ignore um trabalho em desacordo com o seu. Então, na minha discussão, não é olhar para a minha bolha que está falando a mesma coisa que eu estou falando, não. Eu vou olhar para o todo, tá? E vou, inclusive, não posso olhar só quem concorda comigo. Eu vou pegar gente que discorda. Se é bom aquele trabalho, se tem qualidade, eu vou pegar quem discorda e eu vou mostrar, eu vou confrontar.
e vou convencer o leitor de que o que eu fiz avança em relação àquilo que está feito ali. Que o que eu estou trazendo de elemento novo é superior àquilo que está no outro, que às vezes ou é contrário ao que eu estou dizendo, ou é incompleto em relação ao que eu estou dizendo. Tá? Então a discussão teria esse ponto. Tá? Só que, né, aquele artigo lá dos 11 dicas, né, traz alguns pontos importantes que a gente tem que ter um certo cuidado. Então, a discussão, isso me incomoda muito quando eu estou revisando o artigo. Eu reviso artigos de algumas revistas nacionais e internacionais. Mas uma coisa que incomoda quem está revisando é, por exemplo, quando a pessoa começa a dizer coisa que não está no resultado. Certo? Então, eu olho aqui no meu resultado, mostra o céu de João Pessoa agora, e os dados de umidade do ar e tal, e a chuva de hoje. Isso é o meu resultado. Eu pego lá uma foto da previsão do tempo nesse momento. Aí na minha discussão, aí eu vou colocar João Pessoa é o sol onde o lugar é o lugar onde o sol nasce primeiro. É uma cidade com a temperatura média assim assado, papá. Sim, mas o resultado não era aquele. Tá? É claro que João Pessoa é quente, enfim. Mas ou meu resultado não está adequado para descrever o que é João Pessoa, ou a minha discussão, né, não está batendo com o meu resultado. Então eu tenho que ter cuidado. E muitas vezes as pessoas gostam de exagerar nas suas afirmações. Certo? Então eu vejo que uma coisa, que a temperatura mais alta, como apareceu uma vez num artigo que a gente estava fazendo, ela deu mais alta, lugares mais quentes tinham menos Covid do que lugares mais frios, certo? No estudo que a gente fez. Só que isso tem limitações, certo? Então, eu não posso, a partir deste resultado de um estudo que era ecológico, ou seja, estava olhando regiões só, não estava olhando dados agregados, não estava olhando um monte de coisa, eu não posso pegar e dizer que, olha, o vírus demonstra claramente que ele é suscetível a temperaturas mais altas. Ele não consegue ter uma boa transmissão em temperatura mais alta. Então, isso é uma afirmação equivocada, quando eu faço mais daquilo que eu posso afirmar. Tá? E isso acontece bastante. Tá? Outra coisa também que a gente adora fazer, e muita gente adora fazer no início, e a gente gosta muito, é botar um monte de adjetivo na linguagem científica, né, especialmente dados quantitativos, especialmente quando a gente está escrevendo para países fora do Brasil, né, especialmente na língua inglesa, eles gostam de coisas sucintas. Então, eu não preciso dizer temperatura mais alta. Eu vou lá e boto a temperatura. Acabou. Tá? Então, é uma dica também. Tá? Ter cuidado na discussão de não trazer coisas novas para a discussão. Tá? Que você, de alguma forma, não tenha tocado lá na introdução. Por isso que a introdução é bom a gente escrever depois de tudo. Porque pode ser que depois que eu escrevi meu resultado, escrevi meu método, escrevi a minha discussão, eu perceba que para ajudar o leitor a entender o meu resultado, entender a minha discussão, eu vou ter que trazer algum elemento lá na introdução, que eu nem tinha pensado antes. Tá? Então, como é que eu evito a introdução repentina de novos termos ou ideias? Voltando para escrevendo uma introdução, né, que já apresente isso para o leitor, já vai dando um caminho para ele.
certo? E aqui, o que tem a ver, a primeira frase, o primeiro tópico, tem a ver com o último tópico. Eu posso dizer assim, é possível que tenha isso, certo? Mas eu não posso fazer isso a partir da imaginação. Neste mesmo artigo que a gente identificou que nos lugares mais quentes as pessoas morriam menos por Covid, eu vou colocar lá, olha, os dados mostram que há uma diferença significativa na média de temperaturas entre o lugar A e os lugares, entre os lugares mais frios e os lugares mais quentes, né? E que a mortalidade foi maior. Entretanto, é preciso investigar melhor. Eu estava se baseando num resultado claro, um fato, tá? E mesmo assim eu tenho que ter cuidado. Eu posso especular, eu posso até dizer, é possível que o vírus não se reproduza, mas é necessário realizar outros estudos, porque este estudo aqui tem limitações para dizer isso. Então eu posso fazer especulações, eu posso até sugerir novos estudos. Agora, não posso, da hora para outra, dizer uma coisa que não tem sentido, só baseado no que eu acho, tá? Teoricamente, e digo teoricamente porque a ciência também tem suas fragilidades, suas imparcialidades, seus problemas, né? Mas teoricamente, ciência é lugar, a ciência quantitativa, nesse formato cartesiano que a gente está discutindo aqui, ela é baseada em fatos, tá? Ela não dá, ela não foi pensada para dar lugar para a imaginação, certo? Não estou desprezando a imaginação, a arte, a criatividade, nada disso. Estou só falando aqui, ó, neste modelo de organização do conhecimento humano, porque tem vários, a arte é uma também, a música, a literatura, enfim, todos eles são, mas nesse formato aqui é importante trazer os fatos objetivos à tona. E aí algumas perguntas, né, que ajudam a gente a escrever, né, como os resultados se relacionam com a pergunta, os objetivos originais, tá? Então isso é um ponto. Então meu resultado, minha discussão, conversa com o resultado, né? Esse resultado ele conversa com o que eu perguntei primeiro, porque sempre a gente começa de uma pergunta, eu tenho objetivos na minha pergunta, então esses resultados estão conversando com o que eu pensei lá no início, ou eu pensei uma coisa e fiz outra, né? Os dados corroboram ou não a minha hipótese, né? Que em geral a gente tem uma hipótese quando a gente está fazendo uma pesquisa, então esses dados eles refutam, né, a minha hipótese ou eles atestam a minha hipótese, tá? Na discussão também é um ponto bastante importante discutir fraquezas e discrepâncias, tá? Se os resultados forem inesperados, tentar explicar por quê. Mas a gente tinha uma ideia, né? Como, por exemplo, que vacina salvava vidas, e aí, primeiro, uma análise sem ajustes. É claro que, nesse caso aqui, a gente fez os ajustes, né? E aí, os resultados voltaram a ser os esperados. Mas, às vezes, a gente pensa numa coisa e sai outra totalmente diferente. E eu vou ter que explicar por quê, tá? Também é importante, um outro ponto da discussão, é aventar outras interpretações sobre os resultados, tá? Então eu posso até ter uma teoria, eu posso até desenvolver, mas eu posso, né, também trazer para o leitor hipóteses ou interpretações diferentes dos resultados do que eu fiz, tá? Também, em geral, especialmente, inclusive na conclusão, a gente vai falar sobre o que vai precisar fazer para o futuro, né? E, de novo, o destaque, né, que eles dão em relação a explique o que você achou de novo, mas não exagere, certo? Então, é sempre um toque de sobriedade quando vai escrever, especialmente para revistas internacionais. Conclusão, né? É relativamente fácil, em geral, a conclusão, muitos artigos colocam a conclusão depois, a última parte da discussão, certo? Então é importante a gente, na conclusão, fazer uma justificativa científica clara,
né? Indicar o que você achou de novo, né? Trazer como isso vai apoiar ou vai ajudar na evolução da pesquisa, na pesquisa que eu digo no conhecimento geral, né? O que eu preciso fazer de novo, certo? Posso, a partir dos meus resultados, fazer conclusões globais ou específicas, certo? Então, eu posso dizer, um trabalho sobre cotas, eu posso falar sobre o que eu acho, né, a partir dos resultados, quais são as sugestões que eu tenho para a política de cotas do Brasil, certo? Então, eu posso fazer isso lá, propor conclusões, propor, inclusive, soluções para os problemas. Tá? É na conclusão que a gente vai fazer isso. Aí, né, aquilo que parece ser o começo, mas na nossa ordem aqui não está no começo, que é a introdução. Vamos destacar algumas coisas, já falei bastante da introdução em outros momentos. Mas primeiro, nunca use mais palavras do que o necessário. E se tiver que cortar, corte da introdução. Certo? Uma lógica interessante de organizar a introdução é a gente ir do geral para o mais específico. Certo? É como se eu estivesse trazendo a pessoa lá de fora, que estava passando na rua, eu vou chamando ela para casa, eu vou trazendo ela, eu vou direcionando ela para onde eu quero ir. Então, eu parto do geral para o específico, tá? E vou dizendo, vou convencendo o leitor a entender por que a gente fez esse estudo, por que é importante estudar sobre isso, né? Para gerar nele a curiosidade de olhar meus resultados, para gerar nele a curiosidade de saber como é que eu fiz esse artigo, tá? No finalzinho da introdução, eu vou colocar o objetivo do artigo, certo? Por que essa pesquisa é importante, né? E quais são as minhas hipóteses. Então, a introdução vai nessa linha, né, de trazendo o leitor, né, para entender aonde nós estamos e o que foi que eu encontrei. Já chegando perto do final, né, a gente tem um resumo, né, que vai, né, ser uma parte extremamente valorizada do artigo, tá? Porque ele é o lugar que a maioria das pessoas olha primeiro. Ninguém lê o artigo inteiro logo, a gente vê o título, se o título interessou, eu vou para o resumo, né? Então, o resumo e o título, né, são a manchete do seu artigo, aquele que vai chamar, né? É importante a gente evitar jargões, abreviações e referências incomuns, né? Tem que ser sucinto, preciso, né? Destacar principalmente o que foi feito e quais são os principais achados. Então, novamente, aqui a introdução, né, é pouca coisa, uma frase, 2 frases. Tem revista que tem resumo, formato de resumo, que nem tem muita introdução, começa do objetivo, ele só quer da introdução o objetivo do trabalho, tá? E depois já passa para método, resultado e discussão, tá? O título, né, novamente, assim, reforçando, está para o artigo como a manchete está para a notícia, tá? Então, eu vou olhar lá, abro agora um site qualquer de notícias, aquela notícia ali, aquele títulozinho ali, é o que vai me chamar para clicar no hiperlink e ver o resto da matéria. O título tem essa função. Ele deve ser específico e deve refletir o conteúdo do manuscrito, certo? Então, o nosso título não pode ser aquelas manchetes que aparecem às vezes no final dos sites, não, assim. Conhece fulano? Veja como ela está 8 anos depois. Você não acredita agora em como está a vida de fulano de tal.
não serve, esse tipo de título não é pra gente, tá? Então a gente tem que, o que a gente tem que chamar atenção no título, mas ele não pode ser algo que não tem no manuscrito. Ou até no mau jornalismo também acontece isso, né? Você bota um título, quando você vai ler a matéria é totalmente diferente. Isso não é recomendado aqui para nós, nem também no bom jornalismo, né? O título ele deve ser informativo, conciso, certo? Tem que ter cuidado, então tem que dedicar um tempo a pensar no título. No título é interessante que tenha palavras que chamem bastante atenção para o assunto, né, que você quer discutir. Então, uma boa escolha de título ajuda a gente a se encontrar, tá? Já finalizando, né, as palavras-chave que são, fazendo também uma outra metáfora, é a nossa descrição ali no Google Maps, né? As pessoas vão procurar a gente no Google, enfim, qualquer lugar. A palavra-chave é como a gente é indexado. Então, eu tenho que pensar palavras que, em geral, as pessoas usam. E aí, quando eu falar, as pessoas são pesquisadores, porque os artigos têm um público específico, né? Leitores, estudantes, né? Não é um leitor geral, é um leitor específico de ciência. Então eu tenho que pensar quais são as palavras que me ajudam a achar aquele artigo, né? Quais são as palavras que as pessoas usariam, né, para achar esse artigo. E aí você vai selecionar essas palavras para serem as palavras-chave, tá? E por fim, ali as referências, dá um trabalho gigantesco fazer essa referência. É um negócio que dá um monte de erro, né? Nesse texto lá da Excel, ele fala que é o lugar onde tem mais erro do manuscrito, né? A gente tem que ter cuidado se a gente está realmente referenciando corretamente. Não dá para deixar de falar. Se eu usei uma coisa de um artigo, eu tenho que referenciar isso, certo? Tem que ter cuidado para não ter tanta referência assim também, porque às vezes a gente fica usando muita referência e isso não é a chave de um bom manuscrito, certo? E também eles pedem para a gente evitar autocitações excessivas. A gente fica se citando no próprio trabalho. A gente tem que ter cuidado para não fazer isso. Agora, é claro, se o seu trabalho dialoga com algo que você produziu antes e você acha que é importante neste debate trazer o artigo para enriquecer o seu resultado atual, a sua discussão atual, sem problemas, tá certo? E um outro ponto aqui que ele destaca tente buscar referências não só de onde você mora, tá? Então eu estou estudando sobre diabetes, fatores de risco para diabetes. É interessante que a gente veja trabalhos do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da África. Então isso torna o trabalho mais rico, tá? Então era isso. Eu vou aqui parar a gravação